mulheres, elas têm muita dificuldade de ser unidas, né? Muito. Então elas têm muita dificuldade de defender uma outra. Pelo próprio constituição da psique, pela segurança, porque você tem um status social de destacamento. Quando uma mulher tem um status social superior, significa que ela tem uma capacidade de agregamento, de gravitação de recurso maior do que a coleguinha do lado dela. Só que no momento que ela consegue agregar recurso a outra, teoricamente, na mente escassa do ser humano, faltou para outra. Então ela consegue manter a paz porque ela tá numa situação superior à da amiga. A amizade feminina depende disso aqui. Eu sou sua amiga enquanto você não ameaçar minha posição social. No momento que você começa a chegar e ameaçar minha posição social por qualquer motivo, me gerar instabilidade, você vira minha inimiga jurada de vingança. De modo geral, eu concordo totalmente com você, mas também existe uma questão assim, nós temos muitos problemas quando as mães não formam suas filhas numa boa relação mãe-filha. Sim. Porque a sua primeira grande amiga de uma mulher, né, é a sua mãe. E quando a mãe compete, quando a mãe não vibra com a sua felicidade, quando é uma menina que cresce sem ver a mãe se alegrar com a felicidade dela, dificilmente ela vai confiar que as amigas vão se alegrar com a felicidade dela, dificilmente ela vai conseguir se alegrar com a felicidade da amiga. E isso eu acho que é um dos maiores problemas que as mulheres têm, que os homens já não têm tanto. Os homens têm algumas características que estão ligadas à sexualidade e que unem muito vocês, né? É muito fácil para vocês, com 15 anos de idade, sentarem numa roda cheia de amigos de 15 anos e falarem, pô, velho, descobri aí, cara, tá mó difícil, cara, nasceu cabelo aqui, nasceu cabelo lá, nasceu cabelo aqui, minha voz tá esquisita. E vocês descobrem a sexualidade muito rápido, e a descoberta da sexualidade, ela leva vocês para uma outra perspectiva da vida. Tira a inocência de vocês, vocês passam a ter um olhar sempre desconfiado, o que é importante, é um instinto masculino, tem que ter, é o cara que vai defender, né, tudo. Então, assim, é muito difícil ser homem, né? Muito mais do que ser mulher. As pessoas acham que não, mas é muito mais difícil ser homem do que ser mulher. Eu falo muito para as mulheres sobre isso quando eu digo assim, imagina o que seria você ter um clitóris de 10 centímetros para fora, acordando todo dia olhando para sua cara, né? Nós não temos ideia do que é ser homem. Nós não temos a menor ideia do que é ser homem, porque a gente não consegue imaginar e se colocar no lugar do homem para entender o que é ser homem. Então, assim, é um egoísmo muito grande no universo da mulher. Por isso fica muito difícil a mulher entender a mente masculina. Eu entendo muito rápido isso. Eu olho para vocês todos e entendo todo o processo de vocês. É por isso que eu consigo, às vezes, transitar e ajudar nos aconselhamentos, porque eu acabo entrando muito fácil nesse raciocínio. Vocês têm uma luta muito maior, por exemplo, para se manter em santidade, para se manter em pureza. É exigido de vocês muito mais do que da gente, né? As mulheres acham que elas sofrem mais, mas na verdade não é verdade. O homem, ele tem essa luta toda que você falou para se comprovar, para se afirmar, para ser o macho, para ter valor. Todo esse processo é real. Nós mulheres já não temos tudo isso. Agora, o que está acontecendo com a Terra? Nós estamos vendo a sociedade mudar porque a própria mulher, ela está estragando desde o filho, ela está criando os homens fracos, ela começa estragando o relacionamento desde o início, quando o cara pega na mão dela e ela deixa, na primeira noite, no primeiro jantar. Então, por que eu comecei, né, lá atrás, trabalhar só com as mulheres, com o culto das princesas, só depois de 10 anos que eu comecei a fazer um trabalho para os homens online. Porque é muito mais difícil enfiar na cabeça delas. Assim, tem mulher que já fez as 12 lições, ela já fez assim 10 vezes. Tem mulher agora que ela conseguiu absorver. Por quê? Porque ela fala o seguinte, olha, foram mais de 20 anos eu ouvindo que se eu for difícil, eu perco o pretendente. A sociedade, toda a nossa cultura, e na igreja isso é 10 vezes pior, porque na igreja existe uma idolatria sobre o status de casados. O status de casado é idolatrado na igreja, entendeu? E a própria mulher na igreja, se ela não é casada, ela não tem valor. As mulheres têm medo da outra, que é uma ameaça, né? Que é aquela insegurança, eu tenho um marido. Tá, mas você tem um marido, você tá vivendo um inferno todo dia. Teu marido é um zero à esquerda, você detesta, você não faz sexo, você faz sexo uma vez por semana, obrigada. E você tá com medo de perder o marido. Não faz sentido. Uhum. Então, assim, é muita coisa que a gente vai ver que formou e piorou essa situação da desunião das mulheres, né? Por exemplo, numa roda de uma igreja onde só mulheres estão sentadas relaxadamente, estou falando relaxadamente, não é um motivo de oração, relaxadamente, vamos sentar e ter comunhão, é questão de minutos ou às vezes
ali 50 minutos, 1 hora, para começar a se falar dos maridos. E é comum a reclamação. Começar a ver, porque quase ninguém quer fazer terapia, quase ninguém tem para quem contar. E é comum começar uma reclamação conjunta dos seus casamentos. Se tem entre ali 15 mulheres, uma que é feliz, essa tem que ficar de boca fechada. Porque se ela falar que ela é feliz, o que acontece? Ela começa a ser a excluída. Pois ela não compartilha das mesmas dores e ela tá querendo se aparecer, entendeu? Tem um fundo psicanalítico nesse comportamento também. A gente vê em ambientes seculares e mundanos também esse tipo de comportamento, que isso não tem nada de espiritual nem de religioso, mas assim, quando a alma feminina a gente entende que ela é movida por segurança, existe essa competitividade de você manter esse status de segurança em cada mulher. Se essa mulher começa a enaltecer a felicidade que ela vive conjugal, ela acabou de criar um alvo nas costas dela para ser atacada por todas aquelas que estão se sentindo inseguras. Sim. Então, o processo todo de felicidade matrimonial para a mulher, e aí tem esse comportamento, até de certa maneira um pouco baixo, onde ela reclama do marido, não necessariamente porque aquilo realmente incomoda ela, mas para ela passar uma imagem social de que ela não está tão segura quanto ela verdadeiramente está. Sim. Eu já vi muitas mulheres falando mal do relacionamento delas e tudo mais, ela fala assim, mas isso não é tão grave assim, então tipo assim, eu consigo relevar. Verdade. Só que na frente das amigas é tipo como se fosse o apocalipse. É verdade. E aí, só que no matrimônio dela, ela não externa isso pro marido, ela não traz isso pra um diálogo. Por que você não fala isso pro seu marido? Ah, não, porque é uma coisa que eu consigo levar. Nem consegue, nem existe diálogo. Sim. Tem marido que ele não fala A com B, ele não fala nada. E você já viu um meme, que é um meme que agora fez bastante sucesso, várias pessoas dos Estados Unidos estão fazendo, que o cara liga a câmera e ele tá brincando com a criança, tá fazendo com os filhos, e de repente a mulher entra reclamando, xingando, aí o cara levanta, pega a mulher, você já viu esse meme? Sim. Dá um beijão na boca, daquela encoxada assim na mulher. Você já viu esse meme? É muito. Já teve vários, já viu? Ela fica parada. Aí a mulher, meu Deus, desarma a mulher. É tipo um beijo de cinema, assim. E aí ela tá reclamando, tipo, lixo que você não jogou fora. Aí ele dá aquele beijo, né, aquele amasso nela, pega o lixo fora e sai, não fala nada, não... Aí a câmera capta, eles filmam, né, pra mostrar. A câmera capta a mulher, dando um risinho, aquele risinho assim, tipo... Que delícia. Ai, que delícia, eu nem sabia. Tipo assim, dá uma quebrada no negócio. Eu tenho percebido, constatado nas pessoas que eu cuidei, que eu ajudei até aqui, casadas, que a questão da realização sexual para o casamento é um dos problemas mais sérios que a gente encontra para a desunião feminina. Porque o homem, desde muito cedo, ele compartilha com os amigos disso, dessa realização sexual. É muito fácil para vocês a realização sexual. E para a mulher é um desafio essa realização. E não é falado, não é ministrado, não é ensinado. E quanto mais fácil ela é para o cara, menos ele vai se importar com essa questão da realização sexual da mulher. O que eu costumo ver em todos os casos que eu estudei, que eu analisei, que eu cuidei, é que todos os casamentos que o cara ralou muito para fazer sexo, ele se torna um parceiro sexual extremamente dedicado. E todos aqueles que foi muito fácil, que a mulher liberou logo, que foi tudo muito fácil, ele se torna muito encostado, acomodado. Por quê? Porque foi muito fácil e não há um estímulo para ele, não é interessante para ele correr atrás. Entendeu? Não existe amizade, porque quando existe amizade você se importa, você quer que o outro se realize, que a outra pessoa se realize. Tanto a mulher quer com o cara com a mulher. E daí você tem uma série de problemas, porque também daí vem a perda da admiração da mulher. Quando a mulher perde a admiração, ela cria uma birra inconsciente, ela não quer liberar pro marido sexo. No namoro era aquele fogo, aquela pegação que tinha que ficar orando para não cair. Aí casou, agora ela corre do marido, não quer fazer sexo com o marido. Certa vez eu estava num gabinete pastoral, atendendo numa igreja que eu cuidei, e junto de mim a igreja, a pastora da igreja. Eu estava atendendo uma mulher que ela estava falando, eu uso o sexo como barganha dentro do meu casamento. E eu comecei a confrontar ela pesado. Falei, o tempo já acabou para você não fazer sexo. O seu tempo de não fazer antes de casar, teu nome é não. Depois você casa, seu nome agora é sim. Porque agora o único jeito de mudar as coisas é fazendo. Não é tirando. Antes é tirando, agora é fazendo.
A pastora do meu lado falou, não concordo. Aí eu tomei um susto. Aí servindo, eu tava trabalhando de graça, ajudando ela, cuidar da ovelha dela. Aí eu falei, não concorda? Ela falou, não, porque eu não faço sexo todo dia com meu marido. Aí eu já gelei, eu falei, aí eu conhecia ela e o marido, aquele cara saradão, testosterona lá em cima. Não era gordinho, barrigudo, era o cara todo esporte. Eu olhei e pensei, putz, esse homem tá sofrendo pra caramba. Ela ainda bonitona, assim, aí eu falei, você não faz sexo todo dia com seu marido? Por quê? Aí ela, não, porque se deixar ele quer todo dia. A gente combinou, a gente chegou num acordo dia sim, dia não. Aí veio na boca, mas não podia fazer isso. Desmoralizaram na frente da ovelha dela. Mas veio aqui na boca, sabe? A boca chega treme pra falar. Que era pra dizer, puto, deve ser muito ruim, hein? Pra tu ter que negociar. Quer dizer, isso é muito grave. Porque isso, quando chega na roda, uma que tá super suprida sexualmente, super realizada, super feliz, o semblante da mulher é outro quando ela é realizada sexualmente. Então, ela tá plena, ela tá resolvida, porque quando Deus criou o sexo, quando Deus criou o orgasmo sexual, ele criou para aliviar as tensões, ajustar emocionalmente, espiritualmente, você se torna um no momento do orgasmo. O orgasmo do homem dura 3 segundos, da mulher chega a durar 5, porque Deus teve misericórdia, né? Deus teve misericórdia da mulher. Então o que acontece? No momento do orgasmo, os dois corpos espirituais se unem e se tornam um. Por isso que é tão sério o sexo, porque se o cara tiver um espírito, não sei das quantas, entra pra dentro da mulher. Se a mulher tiver um espírito, quanto entra no cara. Então, o sexo transfere espírito, porque o corpo espiritual se torna um. Como é que a gente vê isso na Bíblia? Quando Moisés escreve Gênesis 24, ele vê Adão e Eva tendo a primeira relação. E ele vê espiritualmente, por visão aberta. Deus dá para ele escrever o Gênesis. Ele vê eles dois se tornando um só corpo. E ele escreve isso da forma como ele conseguiu escrever. Ele entende isso e fala, cara, eles se tornam um. Mas ninguém ficou colado siamesas, não virou siameses, mas ficaram colados espiritualmente. Entendeu? Então, assim, é um negócio tão profundo, tão complexo, que quando você bota ali as mulheradas toda na mesa, se tem 5 mulheres infelizes na área sexual, elas emanam uma energia de insatisfação. É uma constante insatisfação. Para vocês, homens, entenderem isso muito fácil, tenta imaginar o que seria você viver, após se casar, 10 anos onde você excita, mas não chega lá. Só quero que vocês imaginem como seria a sua vida, como seria o seu acordar e como seria o seu dormir. Se você se estimula, dá uma excitação, mas você não pode chegar lá. Não porque você não quer, porque você não consegue. Tenta imaginar como seria. Se você não tivesse mão, não tivesse lugar pra você encostar, não tivesse pra você chegar em lugar nenhum. Você não tem como se relar. É infernal. Então, muitas mulheres, quando estão sentadas a uma mesa, elas estão vivendo esse inferno, que elas não têm absolutamente ninguém para compartilhar, pois, se elas falarem isso dentro de uma igreja, o que vão dizer? Você está endemoniada. Isso é o demônio. Irmã, isso é a sua carne. Não, querida, isso não é demônio nem a sua carne. Você é uma mulher casada. Agora você precisa fazer sexo. Agora você precisa ser suprida sexualmente. E ninguém dá essa aula na igreja. São pouquíssimas. Eu conheço, assim, eu vou contar no dedo umas 4 igrejas que eu me lembre que dão essa aulinha. No meio de mais de não sei quantas mil igrejas que eu já fui. Então, isso é um dos motivos da desunião feminina. Pois a mulher, ela não consegue sentar com qualquer amiga e dizer, é bom, né? Você tá bem hoje? Foi legal pra você hoje? Não existe homem. Vocês têm isso desde muito cedo entre vocês. É muito cedo, menino que perdeu a virgindade, cara, que a mulher é muito bom, né? Cara, é muito bom. Então, existe entre vocês meu parça, meu companheiro, meu amigo. Vocês entendem muito fácil, muito rápido um que o outro sente. Vocês conseguem ser companheiros muito rápido. Então você começa a entender que a mulher, ela tem esse problema. Um dos motivos que, graças ao Senhor, eu tive essa virtude de Deus, que quando eu era do mundo, eu fui uma mulher muito bem sucedida nessa área. Eu fui uma mulher muito realizada nessa área. Eu realmente abri mão de tudo para servir Cristo. E eu abri mão de tudo feliz. Eu realmente consegui transcender. Então eu já era uma pessoa que me alegrava com a alegria das minhas amigas. Eu era uma super unida com as minhas amigas. Eu me converti, me consagrei, me santifiquei, me tornei uma mulher que une mulheres. Porque eu consigo ter essa visão para ajudá-las. A maioria... Eu atendi uma mulher uma vez, numa igreja, que ela tinha 10 anos. O filho tinha 10 anos, ela tinha tipo 18 anos de casado, o filho tinha 10 anos. O marido nunca tinha visto a vagina dela. Nossa. Aí eu falei, como assim? Ela falou, eu tenho vergonha, eu aprendi que era pecado.
Aí qual foi o meu atendimento? Meu atendimento é, agora, hoje você vai na depilação. Vai deixar ele ver. E você vai pegar um espelho antes dele ver e você ver. Você vai ver, você vai se contemplar e você vai começar a glorificar, você vai agradecer a Deus. Imagina um atendimento onde eu ensinei ela a olhar para genital que Deus criou. Eu falei, Deus que criou, é a coisa linda que Deus criou. É uma coisa linda, um útero, a vagina, a entrada do útero é um portal por onde pessoas vêm para essa dimensão. Olha que coisa romântica. E a mulher chorava copiosamente dentro do gabinete. E se talvez alguém ouvisse aquele gabinete, ia falar, que absurdo esse aconselhamento. Talvez necessário naquele momento. Talvez outra pessoa dissesse, irmã, você tem que orar mais e jejuar. Só que não era na esfera espiritual. Era na esfera física, era no corpo. Então, eu tenho essa crença, por experiência própria. O fator determinante da desunião das mulheres é a instabilidade da sexualidade feminina. É a dificuldade que a mulher tem em se realizar na área sexual. As mulheres não são unidas, porque as mulheres invejam isso umas nas outras. Elas se irritam. E até uma questão energética, porque a vibração de uma mulher insatisfeita, como você falou, é infernal. E ela emana essa energia, uma energia de carrancuda, reclamona. Tanto que quando o cara ali no meme pegou a mulher e deu aquela encoxada, o que ele tá falando? Hoje tem. Ele tá dizendo isso pra ela. Ele tá dizendo, qual é teu problema, mulher? Deixa eu resolver teu problema. É isso que ele tá falando naquela energia masculina dele. E a mulher, quando ela sente que vai resolver, ela... Ai, graças a Deus. Tem até um filme, que é um filme B, assim, chamado Histeria, que conta a história real, esse filme. Conta a história real do médico que criou o primeiro massageador pélvico. Vulgo vibrador. Que, quando ele criou, lógico que o filme é bem lúdico, é bem engraçado, assim, é um filme que faz uma piada, assim, uma coisa bem cômica, porque eles acreditavam que a mulher tinha a doença histeria, que era um furor uterino, onde o útero estava em fúria por não engravidar. E eles acreditavam que para acalmar essa fúria tinha que fazer uma massagem pélvica, na verdade uma massagem clitoriana na mulher. E aí é muito hilário, porque é o consultório ginecológico, com todas as mulheres de todas as idades, inclusive as velhinhas de 80 anos, esperando para serem massageadas pelo médico. Você já assistiu esse filme? Não. Assiste esse filme, chama Histeria. É fantástico esse filme. O filme começa com uma cena, vou dar um pequeno spoiler, mas não vai afetar nada, porque é muito interessante.